como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês possam estar bem. Lembrando o recado no começo do vídeo, uma novidade. Na comunidade, que é só você clicar aqui no YouTube, tem várias promoções de fazer mapa astral, orientação, estar no curso, oráculo. E se você quiser, vai ter vou fazer 10 mapas astrais, gente, complexo, com a minha abordagem. E o valor tá saindo R$ 188. E para quem quiser participar, que eu vou fazer um sorteio, é só mandar um e-mail falando eu quero participar. É astrologiaintegrativa8@gmail.com.br. E além disso, você pode participar do curso completo de astrologia ou também adquirir só o primeiro módulo. Você pode fazer seu mapa astral, pode adquirir oráculo astrológico. É só você olhar aqui as descrições que estão aqui embaixo. Hoje vamos falar de um assunto super importante e é um assunto que a gente precisaria ter um pouco mais de empatia numa sociedade, né? Uma sociedade que infelizmente mascara muitas coisas e quando a gente mascara muitas coisas, algumas coisas ficam lá no sótão, guardado, né? Tipo, eu não quero ver, não quero nem saber o que existe dentro de mim. Vamos falar hoje sobre bagagem de sentimentos. Primeira coisa que eu já expliquei isso lá no Instagram, se você quiser, corre lá, que lá eu expliquei isso, a diferença, gente, entre sentimento e emoção. Então não é bagagem emocional, tá errado esse termo, é bagagem de sentimentos, tá? Então o que é bagagem? Bagagem, já foi viajar, né? Ah, uma bagagem, uma mochila, eu ponho coisas e vou viajar, certo? E essa questão de bagagem de sentimentos vai falar muito de situações que às vezes a gente fala, nossa, o que aconteceu com aquela pessoa? Tipo, a pessoa explodiu, a pessoa do nada entrou numa depressão, a pessoa do nada teve uma crise. A gente não entende por que acontece isso. Mas eu vou explicar aqui, lembrando que a bagagem de sentimentos está relacionado com ele, Escorpião, tá? É com este signo maravilhoso, que é um signo que faz com que a gente tenha que olhar para dentro, faz com que a gente tenha que despertar, faz com que a gente tenha que realmente descobrir coisas que estão escondidas às 7 chaves. Vamos entender primeiro uma situação. Quando a gente é criança, a gente é livre, leve e solto, né? A gente é livre, leve e solto. E nós, crianças, a gente tem variações de humor. Humor é a questão dos sentimentos. Então, o que acontece? E também isso vai estar atrelado com o mapa astral, tá bom? Então, o que acontece? Se a gente tem uma criança com ascendente e lua em câncer, por exemplo, até peixes também, é uma criança, gente, que ela realmente deixa fluir os sentimentos, né? Uma criança que deixa fluir. E o mais interessante é que quando eu pego mapas astrais, principalmente de lua em câncer, a pessoa sempre fala, minha mãe sempre foi acolhedora, sempre tive acolhimento, né? Então, ou seja, o que é esse acolhimento? O acolhimento representa o quê? Um lugar de proteção, onde eu possa expressar a minha emoção, que é, na verdade, a expressão de um sentimento, né? Emoção é a expressão de um sentimento. Eu já falei isso no Instagram. Nem toda pessoa que tem sentimento expressa. E nem toda pessoa que expressa tem sentimentos, né? Os manipuladores, eles ficam nesse joguete. Eles não são verdadeiros com aquilo que eles sentem. E eles também não são verdadeiros, às vezes, com a sua expressão. Essa é a grande questão, né? Então, ou seja, a gente tem que ser íntegro do que a gente está sentindo. Raiva é raiva. Então, eu expresso raiva. Sentir emoção, raiva, né? E não sentir raiva, oi, tudo bem, eu te amo. Não fica muito certo, né? Então é que a gente tem aí a linguagem do corpo que faz esse processo de detectar, né, questões assim, tipo, sutis do nosso corpo físico e que a gente consegue o quê? Saber que a gente tá mentindo, né? Então a questão de manipulação tá relacionada com a mentira, infelizmente. Este é um padrão, um hábito, né, viciante, destrutivo e que às vezes, gente, tem muita gente que não sabe que tem, porque ele é um hábito. Então aquilo é uma coisa normal, comum, familiar pra ela. É que grande questão. Por isso que eu falo assim, se você chegar pra uma pessoa e falar assim, nossa, você toma leite com 50 anos de idade, eu não tô julgando ninguém aqui não, tá, gente? Eu tomo. Por quê? Porque aquilo é normal pra ela. Aí se ela vai lá pra
sei lá, pra uma comunidade, em algum lugar, e eles não tomam leite, até ela se assusta. Vocês não tomam? Não, a gente não toma. Então por quê? Porque é uma questão de hábito, tá bom? Então o que acontece? As crianças que têm, principalmente, Escorpião e Capricórnio, vamos lá. Lua em Escorpião, Lua em Capricórnio, essas luas em conjunção com Saturno, Urano, Plutão, Quirón em Câncer, Lua em conjunção com Câncer, com Quirón, perdão, Saturno na casa 4, né? Que mais posicionamentos? Saturno na casa 8? Também pode ser. Tem questões de dificuldade do que desse processo de fluir com os sentimentos. A Lua em Escorpião, nem tanto. O problema é que tem uns altos e baixos, assim, na verdade, uma montanha-russa. Uhul, né? E o que acontece? Infelizmente, como a gente não tem o conhecimento da astrologia e a gente às vezes quer aplicar tudo que a gente vê de informação para todo mundo, então assim, não é todo mundo que vai ter, gente, comunicação não violenta. Não é todo mundo. Não é todo mundo que vai conseguir fazer a mesma série de asanas. Não é todo mundo que vai conseguir fazer a mesma série de pranayama. Não é todo mundo. Por quê? Porque a gente tem uma configuração astrológica diferente. A gente precisa respeitar isso e saber. É que nem enfermeira. Enfermeira é virgem, né? E a questão é, poxa, as duas pessoas estão, por exemplo, as duas pessoas estão com câncer, é câncer de mama. Gente, eu só coloquei esse exemplo pra ficar fácil, tá? Mas a dose de quimioterapia pra um é diferente pro outro. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Então, por isso que eu também convido você a fazer uma pastoral do seu filho, pra você entender o seu filho, pra você saber educar em cima do mapa astral dele. E não através do que a sociedade molda. Porque a sociedade tá moldando. É uma coisa. Como é que eu sei disso? Mesma coisa, gente. Vamos lá. Fica fácil pra gente ver. Eu tenho várias plantas na minha casa. Gente, tem umas que precisa tomar sol todos os dias. Tem umas que precisa de água todos os dias. Tem umas que eu preciso tirar as folhas. Tem umas que eu não... Então, por quê? Porque cada uma tem uma necessidade e eu preciso estar atenta a isso. Eu não posso jogar água pra todo mundo. Eu não posso botar todo mundo no sol. Senão elas não vão... O quê? Elas não vão florescer naquilo que está representado pra elas. Isso é muito importante. E a gente tenta botar todo mundo numa caixinha. Não dá pra botar todo mundo numa caixinha. Existe uma questão aí que é claro que a gente tem pessoas que têm falta de personalidade, aí vai pela massa. Então, exemplo assim, todo mundo pinta cabelo de azul, aí eu pinto cabelo de azul. Isso na verdade, gente, é muito mais falta de identidade do que de identidade. A gente tem um grupo que é assim na humanidade, não tem? Virou modinha. Eu lembro que eu morei na cidade de Sorocaba, e em cidade pequena, não é tão pequena não, mas na época era modinha andar de pochete, da Benetton. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu lembro de coisas... Tanto é que eu lembro de coisas do passado que, assim, é impressionante. Eu lembro, às vezes, eu teve uma vez, observação, né? Uma vez que eu encontrei uma pessoa, que eu estudei com ela no primeiro colegial, e eu fui falando, né? A menina foi ficando assim, ela, como você sabe? A pessoa ficou estranha. Eu falo, gente, eu sou uma pessoa que, eu lembro de muitas coisas. O que por um lado é bom, memória é bom, mas por um lado também é ruim, né? Depende aí de cada situação. Então, o que acontece? Aí na cidade de Sorocaba, modinha Benetton. Todo mundo tinha que usar pochete Benetton. Sério mesmo. Era uma coisa assim. E era muito interessante. Por quê? Porque era moda. E era aquela questão de se sentir incluído, não sei o quê. Mas às vezes você fala, por que eu tô sendo idiota de comprar um pochete Benetton? Né? Só pra me sentir amado, me sentir incluído? Então, isso é uma questão bem interessante. Mas a gente tem também a questão das diferenças necessidades. E é por isso que a gente tem que olhar o mapa astral, tá? As nossas necessidades, como eu fiz vídeo já de progressão, elas mudam conforme o tempo. E conforme o ano, porque a gente tem revolução, tem trânsito, bacana! Tudo pra quê? Pra nós não ficar igual todos os dias. Se a gente ficar igual todos os dias, a gente morre. A vida tá relacionada nessa mutação diária. Então, o que acontece? A gente tá lá na vida, né? A gente é criança. E aí, a nossa mãe, ela fala, não, filho, você não vai comer o chocolate. Tem criança que vai chegar e falar, beleza, tchau, vou fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Tem criança que não. Tem criança que vai falar, tem criança que vai chorar, tem criança que vai ficar com raiva, tem criança que, sei lá, gente, cada criança ela vai reagir, né? A reação, né, vai estar vinculada com o sentimento, entendeu? Por isso que a gente, às vezes a gente tem que olhar pra esse sentimento, né? Você tá reagindo a um tipo de sentimento que você tá lá há 1000 anos, que é essa bagagem que eu tô explicando aqui. E aí tem criança que fica com raiva.
Ai, Marcela, mas ela ficou com raiva por causa de um chocolate. Gente, não vamos julgar, cada criança é uma criança. Às vezes pra ela é muito importante chocolate. E às vezes ela tá com fome mesmo de chocolate. Às vezes ela tá com fome de chocolate. Pra cada criança é de um jeito. Só que a gente vive numa sociedade o quê? Que a gente sabe que tem alguns sentimentos. E principalmente a expressão desses sentimentos não é validado, não é aceito, não é legal. E o que acontece? Aí cai uma família onde, ai, menina bonita não chora. Putz, menino bonito não fica com raiva. Então o que acontece? A gente às vezes tem algum sentimento por alguma coisa, né? Eu fico assim, gente, é claro que hoje, depois de muita prática, hoje, depois de limpar muito isso aqui, ó, muito limpar isso aqui, hoje eu fico ainda com um pouco de... Tenho sentimentos, né? O que a gente não pode deixar, às vezes, esse sentimento tomar conta sem o racional. Aí que é a grande nhaca. Só que, às vezes, né, poxa, eu senti, cara, eu tenho sempre que entender por que eu senti tanto uma coisa, por quê? Mas validar o que eu senti, honrar o que eu senti, medir o que eu senti. E é claro que também vincula seu mapa astral, né? A gente não tá, gente, eu não tô numa evolução igual do Buda. O Buda ele tá totalmente transcendido às questões do inconsciente, né? Eu não tô nessa evolução, mas eu tô galgando pra chegar lá. Mas até lá, gente... Por quê? Porque reprimir, sufocar é a pior coisa, eu falo por experiência própria, tá? Não rola, porque senão, gente, sua bagagem vai ficando grande. Então, você é uma criança que você não tinha essa questão de ser livre com os seus sentimentos. O que é livre com os sentimentos? Fiquei com raiva. Ah! Claro, gente, às vezes a criança, ela tá num acesso e você precisa direcionar, você precisa canalizar, fazer com que ela tenha essa raiva de uma maneira construtiva. E o mais interessante de tudo isso, eu lembro de uma vez que minha filha ficou com uma raiva, a raiva tá muito associada à tristeza também, né? E eu fui lá e eu só observando, assim, gente, eu só olhando, sem julgar, só olhando. E o mais interessante cara, teve um momento lá que nem eu sabia como lidar com a raiva dela. A gente não sabe lidar com sentimentos, por isso que a gente não tem inteligência, que as pessoas chamam emocional, mas tá errado, inteligência dos sentimentos, a gente não tem. Por quê? Porque a gente abafa os nossos sentimentos o tempo todo. Não pode ter sentimento, não pode ter expressão, não pode ter emoção, não sei o quê. Mas não sabe lidar com sentimentos. E principalmente esses sentimentos que na nossa sociedade são abafados, a gente não sabe lidar, não sei o que faz com isso aqui. O que faz com a raiva? Não sei. O que faz com a tristeza? Não sei, né? E aí que eu tento fazer sempre o quê? Assim que eu falo pra minha filha, filha, é muito importante isso, né? Eu sempre também trago assim, quando você estiver com raiva, desconta em mim, pode descontar. Então, às vezes ela vem. Por quê? Porque eu sei que em muitos lugares eles vão usar esse artifício. Não pode chorar, é feio, para com isso, você não tem razão pra isso. Gente, mas a gente não sabe como é que é o mundo interior de cada criança, de cada pessoa. Eu não sei como. Então eu sempre falo, desconta na mamãe, pode descontar. Por quê? Porque eu não quero que ela fique com bagagens. Bagagem. O que é bagagem? Então, na minha família, isso também tá vinculado, gente, com a sua ancestralidade. Não podia expressar nada. Puta, não podia sentir também, né? Porque, cara, o sentimento faz com que a gente tenha movimento. Eu já falei isso várias vezes. É que é isso, é vida psíquica. Então, o que acontece? Eu tenho que travar meu corpo, cara. Eu tenho que travar meu corpo. Sabe quando você sente aquilo, por exemplo, você sente algo uma pessoa, faz com que você vá naquilo, por causa do magnetismo daquilo. É água com água, né? E aí você trava, que você... É muito sofrimento, gente, é sofrimento pro nosso corpo físico. E sem sentimento a gente não tem vitalidade, a gente não tem sentido na vida. Sem sentimento eu não tenho sentido. E eu não consigo ter energia pra fazer nada. Aonde é que está a energia do mundo? Na água. O fogo está na água. H2O, eu já falei isso várias vezes. O fogo está na água. Por quê? Porque nós nascemos da água. Quando nasce uma criança, nasce um fogo. Não é ascendente? Áries é fogo, gente. É fogo. O fogo está na água. E aí o que acontece? Então, o esvaziar é importante. O esvaziar. Então, sentir raiva, beleza. Qual que é a grande diferença? A diferença é que a criança a gente pode deixa. Eu fiz uma musiquinha, né? Lembra? Quem tá no Instagram viu isso. Como é que era mesmo? Foi isso, foi uma música que veio, eu senti, olha, eu tô sentindo aqui o cardíaco, né? Qual é que era mesmo? Deixa passar, deixa fluir esse sentimento, não vai aderir ao teu coração.
O coração foi feito pra expressar amor. Deixa passar, deixa fluir para purificar. Não guarde nada. Ó, bolsinha. Não toma nada, porque depois você vai ter trabalho pra purificar. Agora eu não lembro mais. Não lembro mais, gente. Feio. Me arrepia. Porque exatamente depois você vai ter trabalho pra purificar, né? E expressar. Gente, foi fluindo assim, né? Então, o que acontece? Aí, aquele dia que eu senti raiva, ficou. E ficou a raiva. Ficou a raiva. E eu não esvaziei. Assim, gente, pode ser por várias questões eu não esvaziar, tá? Então, quando a gente é criança, ou porque a família não gosta, ou porque eu fico com vergonha, pode ser várias questões, tá? Então, não tem como a gente falar que é assim, porque são várias questões. Então, beleza. Não, sim, não expressei a raiva, não botei pra fora, ou seja, ela ficou comigo. Ficou comigo. Aí, passa uma situação, teve de novo uma situação onde me deu raiva, ou seja, aquilo começa a aumentar, gente. Começa a aumentar o meu saquinho. Meu saquinho era pra ficar vazio. Ai, vazio. Não fica. Aí vai de novo, vai de novo. O que acontece? Eu não vou esvaziando. Marcela, não entendi. Vou trazer de uma maneira simples, prática e legal. Todo dia você não vai jogar o lixo do banheiro, né? E é isso que é muito mais importante. Você não vai e você, né, você coloca em algum lugar, porque assim, lixo do banheiro não tem como reciclar. Só se você morar em algum lugar que dá pra queimar, né? No meio do mato. Mas não sei se é muito legal queimar. Mas também o que a gente faz? Vai dar uma solução. O que a gente faz com o lixo do banheiro? Porque a composteira a gente pode usar reciclado, diminuir o consumo, né? E o lixo do banheiro? A gente tem que achar uma solução pro lixo do banheiro. A gente vai usar o quê? Lavar, né? Depois que fazer xixi e cocô? Pode ser também. Mas vamos trazer aqui só pra gente entender. Lixo de banheiro, tá? O que você faz todo dia? Começou a ficar cheio. Tá transbordando, né? Tá saindo aquele papel lá com aquele cocô bonito no chão, não é isso? Não sei aqui, não sei. Não sei na sua casa, porque na minha casa não é assim, não. Ah, tá caindo pro chão. Uma vez eu fui numa república, gente. República é um negócio... A república é um negócio que dá um tchan na gente, né? Dá uma corda, assim. Preciso lavar eu, aquele negócio de esfregão de arrumar a república. Eu sou muito assim. Tá caindo. Esse cair, né? É o quê? Pô, o negócio tá ficando cheio, ó. Ficou uma bagagem grande. Ficou uma bagagem grande. E começa a ficar fedido. Começa a feder. Começa a ficar fedido. Não é isso? Então, ou seja, todos os dias a gente tem que tirar o nosso lixo. Na verdade, a gente não tem que tirar. A gente tem que aprender a reciclar. É reciclagem. Então, ou seja, o que acontece? Fiquei com raiva. Dá vontade de dar um soco na pessoa, de dar uma pá, né? Não dá vontade? Lógico que dá. Dá vontade. Mas não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente tem que reciclar. Ixi, gente, não sei escrever mais. Reciclar o quê? Que é função do escorpião. Reciclagem. Eu tenho que reciclar, eu tenho que transformar. Você é que quis sentir isso. Aí entra aquela questão. Não tenho, gente, aí que entra aquela questão quando a gente chegar no nível de Buda, Buda não sente nada, né? Buda deixa passar, é isso que eu falo, Buda deixa passar. O que acontece? Cada pessoa, se você pegar assim, ó, pega um acontecimento, uma bomba, explode uma bomba. Pega 10 pessoas e aquelas 10 pessoas vão viver o mesmo acontecimento no mesmo tempo. Cada pessoa vai sentir uma coisa diferente. Aí, o que acontece? Essa questão do que você vai sentir é responsabilidade tua. Por isso que eu falo, não tem certo e errado, mas aí depois você vai ter que fazer o quê? Depois vai ter que reciclar. Vai ter que transformar, né? Então vai depender muito do como você sente. Só que na sua linhagem, no mapa astral, mostra muito, né? Mostra muito situações onde você fala, e eu vou falar uma coisa pra você. É verdade. Então a gente tem que reciclar, né? E o que acontece? Mesma coisa, ó, pra vocês entenderem. Todo dia, todo mundo tem que fazer cocô, né? Se você não faz cocô todo dia, também tem uma coisa estranha. Precisa ir, porque só energia de virgem, instintos parados. Por que a gente faz cocô? Para que a gente possa o quê? Fazer com que mais comida entre na minha boca, não é isso? É um movimento de entrada e saída, gente. A vida é assim. Por isso que eu falo, você primeiro precisa aprender a sentir, a entender as coisas, sentir de uma maneira diferente pra você não ficar com esse acúmulo. E, putz, cara, fiquei com raiva, Marcela. Então aprende a reciclar esse negócio, mas não fica com você. Não fica porque senão vai feder.
vai ficar fedido, né? E a mesma coisa, todo dia você faz cocô, você fica assim, não, o cocô não vai sair de mim, não abandone eu, vai ficar aqui comigo pro resto da vida. Gente, eu lembro de uma vez que eu fui pra Botucatu Unesp, na época que eu fazia nutrição. E a gente, eu fico com uma perna só e por isso que eu caio. Aí o que acontece? Eu tinha vergonha, essa coisa, os meninos não fazem cocô fora de casa. Tinha vergonha, gente, de fazer cocô fora de casa. Tinha muita vergonha, assim, muita vergonha. E aí, eu lembro que foi 7 dias de... Putz, e a comida era boa, cara. Eu comi 7 dias. Eu fiquei sem no banheiro 7 dias. Eu já tava passando mal. Acho que eu tava saindo cocô pela minha boca. Eu lembro quando eu cheguei em casa, eu não sei da onde, mas saiu cocô, assim. Aí teve uma vez que eu ganhei um intercâmbio, era um intercâmbio de 20 e poucos dias. Eu falei, gente, não dá pra ficar 20 e poucos dias sem fazer cocô. Por quê? Cara, eu pelo menos, se eu fico um dia sem fazer cocô, cara, chata. Nossa, nada funciona, é horrível. É horrível. Aí também é aquela questão, né? Tudo tem a ver com causa e consequência aí. E eu cheguei e falei, cara, eu vou ter que fazer cocô. Aí eu fiz uma programação, na época eu não sabia disso, mas eu falei, cara, o cocô funciona, sai de mim, porque eu quero comer, preciso tá bem, né? Já viu aquela coisa empedrado, né? Dói pra caramba. E isso é horrível, porque você fica inchado, você fica empachado, é horrível. E a mesma coisa, gente. A gente tem que tirar. E aí o que acontece? A pessoa, então, na infância, não teve toda essa educação, não teve todo esse entendimento, né? Porque a gente ainda não sabe lidar com sentimento, aí a gente não quer... Porque assim, quando uma pessoa... Eu lembro até hoje, uma vez eu tinha muita tristeza, né? E eu expressava a tristeza, darkness, bem dark, assim. Não sabia o que estava acontecendo, mas eu tava... E várias vezes a minha família falava, não fica assim, não fica assim. Por quê? Porque eu acabava afetando e também despertando a tristeza deles. E tem muita gente que não quer sentir esses sentimentos, né? Mas, gente, cara, pensa comigo, cara, você tem que libertar isso aí. Para de ter medo, para de ter medo. Eu já tive uma catarse de raiva que eu falei, Jesus, que foi isso que eu tô falando, que explodiu. Então eu tava com raiva, assim, de todo mundo, eu gritava, eu, tipo... E é muito engraçado, eu entrei numa raiva visceral, que eu tinha uma força, sério, loucura, tinha uma força de um gorila. O problema é que eu não consegui canalizar de uma maneira construtiva, então eu ficava assim, respira, não conseguia, aí eu pá, não deu muito certo, né? Então hoje, o que acontece? Eu faço toda uma preparação, de principalmente respiração, para entrar em contato com essa energia, porque eu sei que tem bastante ainda dentro de mim, então eu venho limpando isso. Porque, cara, vou falar uma coisa pra vocês. É isso que eu falo, a pessoa já tá cheia. Qualquer coisinha que encosta no braço dela, ela já explode. Vocês entenderam? Qualquer coisinha. Então, o problema é que, assim, a raiva, ela não vai ser a raiva, ela vai ser a raivona. Por quê? Porque vai acionar tudo aquilo que já tá... uma bagagem de coisas. E o que acontece? Se a gente não põe isso em movimento, a vida vai estagnando. Vai ficando estagnada. O que estagna na vida? É isso aqui, ó. Principalmente a água está... Gente, a água no nosso mapa astral estagnou. E eu já fiz a sabedoria do pano molhado, né? Que eu tenho umas legendas, assim, maravilhosas. Por isso que ninguém encontra os meus vídeos, né? Mas é isso, quero ser autêntica. E o que acontece? A sabedoria do pano molhado é o seguinte, vou recapitular. Pega um pano, faz vocês as experiências. Pega um pano, molha ele e deixa molhado. Põe dentro do balde, deixa lá. O que vai acontecer com o tempo? Já fizeram isso? Vai começando a ficar um lodo, uma gosma, uma coisa nojenta, assim. É isso, vai ficando duro, vai ficando um muco, vai ficando sei lá, né? Então, ou seja, e aí, o muco, ele vai deixando mais estagnado. Essa gosma aí, pode fazer. Porque é isso, porque eu não me expressei, eu não coloquei ele pra sair, tipo, sai de mim, sentimento, sai de mim. Mas é isso, é você que é o responsável pelo que você vai sentir. Pelo que você vai sentir. Aí é que mora a corça do cotovelo, que eu não sei qual é a palavra que eu ia falar agora. Aí é que a grande questão. Então, o que a gente tem que fazer primeiro, Marcela? Eu tenho que aprender o quê? Não sentir a mesma coisa. Então, se eu tô sentindo a mesma coisa, eu tô no ressentimento. Então, seja me sentar lá, eu tenho que transformar, reciclar. Sentir raiva, cara, não fica com ela, não forma bagagem, vai ficar depois pesado. E o que você tem que fazer? É reciclar. E isso é uma questão só muito interessante, que eu gosto de falar de ecologia. Gosto muito, gente, eu sou uma pessoa que adora falar de ecologia. Que é só um reflexo do mundo, principalmente do Brasil, né? Que a gente não sabe reciclar nosso lixo. Por isso que a gente não sabe reciclar nossos sentimentos. É a mesma coisa, porque Escorpião, ele vai trabalhar tanto com esse lado da reciclagem, como esse lado da psicologia. A gente não sabe reciclar nosso lixo.
A gente não sabe dar valor. Pô, isso aqui é energia psíquica, é raiva, uma energia maravilhosa. Lembra que eu falei pra vocês? Pô, eu parecia um gorila. Cara, se eu pegasse aquela energia, sério mesmo, se eu acessei uma energia fantástica. Se eu pegasse aquela energia e tivesse a capacidade de jogar ela, direcionar aquela energia para um propósito maior, uma coisa... mas eu não consegui na época, porque é que nem você pegar, sei lá, um monte de cavalo e tentar direcionar. Eu não conseguia, não tinha força para aquilo. Então foi que foi. Então, né? Foi que nem um tsunami. Mas olha a força que tem. Olha a força que tem, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque é energia. Tudo é energia. Tá bom, pode ser tristeza, raiva, alegria. Não importa, não importa. É tudo energia. E a gente tem que aprender o quê? Lembra? Lavoisier, química. Pra quem não sabe, eu fiz química industrial. Lavoisier falava, nada se perde. Tudo se transforma. Ele era um escorpião alquimista. Porque é isso, a gente tem que aprender a reciclar. E a gente tá no mundo e a gente tem que aprender a reciclar. E não ficar com essas mágoas, e não ficar com esses negócios, que é difícil, pode ser, mas a criatividade tá nisso. Temos que aprender a reciclar. Vocês entenderam? Então, ou seja, a gente não tem bagagem. Marcela, tô com bagagem já. Tô com bagagem aí. Então, o que você tem que fazer? Acessar, saber que vai ser desafiador, botar pra fora de uma maneira reciclada. Então, aí é que... Sabe aquela coisa? Flor de lótus. Nasceu do lodo e virou uma flor, né? Transformação. É o que nós pedimos pra todos nós, né? Maravilhoso. Então, um grande beijo pra todos vocês. Fiquem bem.